Olá, meu caro aluno do ensino médio, do primeiro ano. Estamos aqui de volta agora com mais uma aula de Química para você. Esta é a aula de número 24, hein? Aqui é o professor Almeida que vos fala e hoje abordaremos sobre o conteúdo sobre ligação química. Vamos lá então na tela? Olha só, meu caro aluno. Hoje nós vamos falar de ligação química, mas é a ligação química chamada iônica. Vocês estão lembrados sobre íons, né? Os íons cátions, quando o átomo perde elétrons e fica positivo. Os íons ânions, que são aqueles quando o átomo ganha elétron e se torna negativo, não é isso mesmo? Diante disso, os íons, quando se formam, esses átomos passam a se ligar uns com os outros. E a ligação que ocorre com eles são denominadas exatamente ligação iônica. Vamos lá, então? Na ligação iônica, para a gente conhecer melhor, precisamos refletir sobre a estabilidade e a regra do octeto. E aí depois nós entraremos na ligação iônica propriamente dito, onde vamos conhecer como representar as substâncias iônicas. Então, a ligação iônica, ela existe para unir átomos que se transformaram em íons. E esses íons, quando se unem, passam a representar substâncias que são chamadas substâncias iônicas. Tudo bem? Vamos aí agora na habilidade da aula, que é compreender e identificar o tipo de ligação química que ocorre em átomos, que ocorre em moléculas e também nos íons. Sobre estabilidade e regra do octeto. Aulas anteriores, vocês viram, quando a gente estava fazendo a distribuição eletrônica e tal, vocês viram sobre a regra do octeto. Octeto, quando determinado átomo está estável, que apresenta 8 elétrons na última camada, que é o caso lá dos gases nobres, não é isso? Pensando bem, comportamento da última camada de um átomo, que é chamado camada de valência. Sendo assim, a teoria do octeto, ela é baseada na estabilidade dos gases nobres, que foi criada por Gilbert Newton-Lewis, que era químico, e também pelo Walter Kossel, que era um físico, e surgiu a partir da observação de algumas características, como, por exemplo, a estabilidade dos elementos químicos preenchido por 8 elétrons na camada de valência. Tá certo? Sendo assim, vamos observar que de todos os elementos que existem na natureza, apenas os gases nobres podem ser encontrados livres na forma de átomo isolado. Quer dizer, não existe necessidade desses átomos se ligarem para o outro, uma vez de que ele se encontra com 8 elétrons na outra camada. Com exceção também do hélio, que o hélio só tem 2 elétrons e a sua camada K está completa. Sendo assim, isso assegura a cada átomo a estabilidade, tá bom? Não precisando, lógico, se ligar com outro tipo de átomo, e ele pode ficar isoladamente na natureza. Com relação agora aos gases nobres, nós sabemos que eles são os únicos elementos que possuem 8 elétrons na última camada, e eu falei para você, com exceção do hélio, que possui 2 elétrons, né? Isso aqui já foi abordado quando nós ensinamos distribuição eletrônica, né? E aqui os gases nós temos o hélio, o neônio, o argônio, criptônio, xenônio e radônio. Número atômico do hélio 2, neônio 10, argônio 18, criptônio 36, xenônio 54, radônio 86. Agora, observem como fica a última camada de cada átomo, de cada desses elementos químicos. O hélio, por sua vez, só tem 2 elétrons, mas ele é estável.
Os demais, ao fazer a distribuição eletrônica, independente de quantas camadas eletrônicas tenham, de quantos níveis eletrônicos eles têm, todos eles apresentam 8 elétrons na última camada. Então, daí se assegura a regra do octeto. Eles são estáveis, eles estão na fase gasosa. Por ser estáveis, eles são nobres. E são gases porque na temperatura ambiente, esses elementos químicos já se encontram na fase gasosa. Então, eles têm a última camada garantida, podem viver isoladamente, não precisa se ligar a outros átomos, e serve de referência para que todos os demais elementos químicos da tabela periódica busquem estabilidade. Sejam doando elétrons se transformando em íon cátio, ganhando elétrons se transformando em íon ânions, ou vocês vão ver também futuramente compartilhando elétrons, tá bom? Mas para isso justifica a regra do octeto. Sendo assim, a estabilidade dos gases nobres deve-se ao fato de que possui a última camada completa, ou seja, com o número máximo de elétrons que essa camada pode conter, enquanto considerada a última camada ou camada de valência. Aqui nós temos o argônio, tá bom? Ele tem o quê? 3 camadas eletrônicas. Ele está com 18 elétrons, tem o total dele, que é o número atômico, mas na última camada ele tem 8 elétrons. E assim ele é um elemento químico, um gás, que na natureza vive isolado. Por quê? Porque ele é estável, tá bom? Então, o que garante a estabilidade de um átomo é o comportamento dele em relação à camada de valência, a última camada, que tem que ter 8 elétrons. Os átomos dos demais elementos químicos, vejam só, para ficarem estabilizados, devem adquirir, através das ligações químicas, das eletrosferas iguais aos dos gases nobres. Quer dizer, o que queremos dizer assim? Os átomos que não são gases nobres, se eles querem ficar estabilizados, eles têm que fazer ligações químicas. E aí, essa ligação química, ele faz através da eletrosfera, no que diz respeito aos elétrons da última camada, para que se assimilem aos gases nobres. Existem 3 tipos de ligações que os átomos fazem para adquirir a configuração dos gases nobres. Depende, sim, do número de elétrons que tem na camada de valência, e também quais os átomos que eles vão se ligar para formar determinados compostos. Logo, a primeira ligação que vocês vão aprender chama-se a ligação iônica, onde, para que a ligação aconteça e o composto se forme, nós temos que ter um cátio e um ânion, aquele átomo que doa elétrons e o átomo que ganha elétrons. Ambos para que a última camada fique estável, fique igual ao gases nobres. E aí chamamos o composto de composto iônico. A ligação covalente. Então, covalente significa compartilhamento. Então, um átomo ele não doa e nem recebe. Mas quando eles são do mesmo elemento químico, eles compartilham. O que é meu é seu, o que é seu é meu, de forma que a eletrosfera dele fique estável, garanta com 8 elétrons na última camada, que é exatamente para ficar iguais os gases nobres. Temos ainda a ligação metálica, que ocorre entre metais, tá bom? Devido à necessidade que esses elementos químicos têm de existirem na natureza, em forma de composto. A ligação iônica, né? Começando pela ligação iônica, que é a ligação muito importante na formação de alguns compostos ou substâncias que desenvolvem funções no nosso cotidiano.
Os princípios que fundamentam uma ligação química são apenas dois. A perda de elétrons por um átomo, geralmente esse átomo é de caráter metálico elevado, ele vai se transformar num cátion, e o ganho de elétrons por outro átomo, que geralmente o caráter é ametálico, que ele tende a ganhar elétrons, né? Nós sabemos que os metais, eles têm tendência de doar elétrons, de apresentar elevada eletropositividade. E os ametais, quando ganham, eles apresentam eletronegatividade. Em outras palavras, nós temos que átomo com baixa eletronegatividade, olha lá, se unindo com um átomo que tem alta eletronegatividade. O que tem baixa eletronegatividade, ele tende a perder elétrons, a doar elétrons. Já os átomos que têm alta eletronegatividade, ele tem tendência de ganhar elétrons. Logo, a camada de valência, que é a camada mais externa que um átomo pode apresentar, ou seja, é a camada mais distante do núcleo de um determinado átomo. Então, só acontecerá ligação entre os átomos que estão na camada de valência, que estão na última camada. Portanto, com relação à eletronegatividade, nós vimos no mesmo período da tabela periódica, nós temos, observando esses elementos químicos, o flúor, o oxigênio, o nitrogênio, o cloro, o bromo, o iodo, o enxofre, o carbono, o fósforo e o hidrogênio, que o menos eletronegativo é o hidrogênio. Quem é o mais eletronegativo? O flúor. No entanto, para visualizar melhor e entender, atribuímos o determinado macete, aonde é uma frase que ajuda a você se localizar ou localizar a eletronegatividade dos elementos no mesmo período da tabela periódica, como se fosse o flúor, fui, o oxigênio, ontem, o nitrogênio, no, o cloro, clube, o bromo, briguei, o iodo, o enxofre, saí, o carbono, correndo, o fósforo pro e o hidrogênio no hospital. Conclusão, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Então, gente, isso aqui é refletindo sobre a importância da eletronegatividade que acontece nos elementos químicos que estão na tabela periódica. E esses elementos químicos, então, dependendo da eletronegatividade, eles vão se ligar com outros elementos químicos que têm baixa eletronegatividade. Os metais têm baixa eletronegatividade, os ametais têm alta eletronegatividade. Então, os metais doam elétrons, os ametais ganham elétrons e o composto iônico será formado. Então, assim justificando o porquê da ligação iônica. Vamos verificar agora, já que você sabe o que é uma ligação iônica, a representação dessas ligações. Vamos atribuir aqui entre o sódio, que tem número atômico 11, e o cloro, que tem número atômico 17. Os 11 elétrons do sódio estão distribuídos nível 1, 2 elétrons, nível 2, 8, nível 3, 1 elétron, quer dizer, camada KLM. Já o cloro, 17 elétrons, 2, 8 e 7. Aí você já observa, quem será o metal, quem será o metal? O metal, geralmente ele tem 1, 2 a 3 elétrons na última camada. É o caso do sódio. E ele precisa doar esse elétron para ficar a última camada com 8. Porque se ele doar esse elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. E, no entanto, se o cloro ele ganha, significa dizer que ele vai ficar com 8 elétrons. Então, o objetivo do cloro ganhar elétron, ele apresenta eletronegatividade maior, vai ficar com 8, e aí se estabilizando igual
aos gases nobres, né? Então, ele ganhando um elétron. E, portanto, o sódio, ele doa um elétron. Sendo assim, olha o que vai acontecer. O sódio, quando ele doa um elétron, ele se transforma num íon positivo, chamado cátion Na+1. Quer dizer, ele ficou agora com 11 prótons, mas somente 10 elétrons. Já o cloro, na sua última camada, tinha 7, ele ganhou um elétron, por isso que ele se tornou um ânion cloro 1-. No entanto, tanto o sódio como o cloro ficaram estáveis com 8 elétrons na camada. Aí a natureza fala, olha, a partir do momento que você doou e a partir do momento que o outro recebeu, vocês vão ficar unidos para sempre, formando um composto iônico. E assim, eles formam o composto NaClO, NaCl, que é exatamente o composto, olha só, NaCl, positivo, negativo, mas formando o cloreto de sódio. Os íons dos metais são possíveis, sim, quando um átomo perde 1, 2 ou 3 elétrons para se transformar em íons de carga +1, +2 ou +3. Então, por isso que dizemos que os metais apresentam alta eletropositividade e baixa eletronegatividade. Eles tendem a doar 1, 2 ou 3 elétrons para que a penúltima camada passe a ser a última, como foi o caso do sódio. No entanto, os íons dos metais, eles são formados geralmente por átomos do grupo 17, que é a família 7A, 16, que é a família 6A, e 15, que é a família 5A. Isso porque 17 tem 7 na última camada, 16 tem 6 na última camada, 15 tem 5 na última camada. Nesse sentido, para garantir o octeto, eles tendem, quem tem 7 ganha um elétron, quem tem 6 ganha 2, quem tem 5 ganha 3, adquirindo as cargas. O menos ou -1, -2 e -3. Então, aí, meu caro aluno, por que existe a ligação iônica? Geralmente, a ligação iônica existe entre o metal e a metal. Quando existe a doação e o recebimento, o composto iônico ele é formado. E assim, pelo metal, devido a ele ter até 3 elétrons na última camada, ele libera esses elétrons. Eles se liberam, cada elétron que sai, então ele vai se transformando no íon positivo. E o ametal vai ganhando elétron, cada elétron que ele ganha vai se transformando no ânion com carga negativa. No final, quando os dois se unem, a formação do composto iono acontece. Aí, vejamos o seguinte. Sempre que o metal, no caso, os cátions, ele apresenta cargas positivas. E o ânion? O ânion vai apresentar carga negativa porque ganhou elétrons. Quando eles se unirem, vão apresentar uma fórmula do composto, chamada fórmula unitária, onde o X, que é a carga positiva, vai indicar quantos átomos de A doaram elétrons. E o Y, que é a carga negativa do B, vai dizer, olha só, quantos átomos do B eles ganharam elétrons. E assim sucessivamente, tá certo? Para isso, vamos ver os exemplos 2, que é a ligação entre o sódio e o cloro. Nós temos aqui que o sódio, ele perde um elétron, se transformando no íon +1. E o cloro, quando ele ganha um elétron, ele se transforma no íon Cl-1. Sendo assim, o composto que vai formar, você tem o NaCl. Não precisa, depois que o composto for formado, você expressar a carga. As cargas elétricas, seja do cátion, seja do ânion, então elas são necessárias para você entender quantos elétrons foram perdidos, quantos elétrons foram ganhos
E aí, na estrutura do composto, você já sabe que o composto é iônico, por quê? Porque aconteceu através de uma ligação iônica. Verificando agora uma ligação entre o elemento químico rubídio e o selênio. O rubídio, ele tem número atômico 37. E ao fazer a distribuição eletrônica, constatou-se que na sua camada de valência ele tem um elétron. O selênio tem número atômico 34. E ao fazer a distribuição eletrônica, observou-se que ele tem 6 elétrons. Por quê? O rubídio é um metal, está lá na família 1A. E o selênio, se ele tem 6 elétrons na camada, ele é considerado um metal. Portanto, quando o rubídio doar um elétron, a última camada dele vai ficar com 8. E o selênio tem que ganhar 2 elétrons para ficar com 8. E aí formar um composto de forma que ambos fiquem assemelhados aos gases nobres. Partindo disso, o rubídio perde um elétron e vai se transformar no cátion Rb+. E o selênio, ele ganha 2 elétrons e vai se transformar no 2-. Quando os compostos acontecem, o 2, que é da carga do selênio, vem para o rubídio, e o 1 aqui, que seria do rubídio, vai para o selênio. Consequentemente, olha só o composto que formou. Formou um composto que é exatamente o Rb2. Nós temos exatamente o Rb2S. São 2 átomos de rubídio. Cada um, olha só, Rb2SE. E aí nós temos o composto formado. Com relação ao alumínio, a quarta questão aqui, vamos observar o seguinte. É uma ligação entre o alumínio e o enxofre. O alumínio tem número atômico 13. Portanto, na última camada, ele tem 3 elétrons. Na última camada, ele tem 3 elétrons. Se ele doar os 3 elétrons, ele vai ficar com 8 na sua última camada. E o enxofre? O enxofre, ele tem 6 elétrons. Portanto, ele vai precisar ganhar 2 elétrons. Mas o que acontece? Como é que isso vai acontecer? O alumínio com 3 elétrons e o enxofre com 6. O que faz? Dos 3 elétrons do alumínio, ele doando 2 elétrons para o primeiro enxofre vai completar o octeto. Porém, o alumínio sobrou um elétron. Se sobrou um elétron, o enxofre chama outro irmão dele, vem outro irmão, que tem 6 na última camada. E ao olhar para o alumínio, o enxofre diz, eu preciso de 2 elétrons, mas você só vai me dar 1. O alumínio diz, não, eu vou na casa, vou buscar meu irmão. E busca-se o outro átomo de alumínio, e aí o segundo alumínio doa um elétron para o segundo enxofre, e ele fica estabilizado. O que aconteceu com o alumínio? Ele tinha 3, quando doou um átomo, sobrou 2 elétrons. Busca-se o outro átomo de enxofre, que precisa de 2 elétrons, e assim foram necessários 2 átomos de alumínio, cada um doando 3 elétrons, para 3 átomos de enxofre, cada um ganhando 2. Moral da história. O 3, que foi a carga do alumínio, corresponde ao número de átomos de enxofre que precisou ganhar 2 elétrons. E o 2, que correspondia aos elétrons que o enxofre precisava, corresponde aos átomos de alumínio que teve que doar 3 elétrons. Portanto, agora não precisa mais expressar a carga positiva e negativa, ficando então a L2S3. Esse aqui é o conhecido composto iônico. As ligações que aconteceram entre o alumínio e o enxofre foi por doação e recebimento? Foi. Transformaram-se em cátion e ânion? Sim. Então, o composto formado é o composto iônico. Daí, então, falando-se sobre o composto iônico, conhecido como
Olha só, o cloreto de sódio, que é o NaCl, esse aí caracteriza aquele sal de cozinha do seu dia a dia. Lembrando que o sal de cozinha nada mais é do que o cloreto de sódio, que é utilizado no preparo dos alimentos, tá bom? Na conservação da carne, enfim. O sal de cozinha, então, nós temos aqui também outros sais, que não existe somente o cloreto de sódio, mas outro exemplo de composto iônico, e é o sulfato de cobre, que é o CuSO4, pentaidratado com 5 moléculas de água. No entanto, ele se apresenta na forma de cristais, tá bom? Todas essas substâncias existem no nosso dia a dia, mas é importante que, através da química, que ajuda você a conhecer a natureza da matéria, as propriedades da matéria, a composição da matéria, para saber como é que existe e como é que se encontra na natureza. Tudo bem? As propriedades gerais daquelas substâncias que são sólidos iônicos diz o seguinte: geralmente os compostos iônicos, eles são sólidos cristalinos, são duros e são quebradiços. Eles têm temperatura de ebulição e fusão altíssimo, quer dizer, ponto de ebulição e fusão. Quando um material pertence a um composto iônico, aquele para passar para a fase gasosa, tem que ter muito aquecimento, a temperatura é elevadíssima. E para você, fusão também. Quanto à condução de eletricidade no estado líquido, os compostos iônicos, então, olha só, eles são capazes de conduzir eletricidade no estado líquido. Os compostos iônicos, geralmente, eles são solúveis, tá bom? Em água, eles se dissolvem muito bem na água e, por isso, os seus íons na formação do composto, entendemos que eles também são fáceis de dissolver determinado volume de água. Aqui nós temos cloreto de césio, sulfeto de zinco, fluoreto de cálcio. Todos três são sais, são na temperatura ambiente no estado sólidos, que a temperatura ambiente, eles têm temperatura de ebulição e fusão elevadíssimos, como também eles são solúveis em água em determinadas situações. Para isso agora, meu caro aluno, vamos partir para um aprender fazendo, porque vocês já observaram que exercitando vocês aprendem muito mais? Vamos lá então, olha só. Aqui tem o seguinte exemplo. Considerando-se a ligação química entre o oxigênio e o alumínio, sob a luz, quer dizer, sobre a ação da luz da teoria do octeto, quer dizer, em respeito à teoria do octeto, para a formação do óxido de alumínio é correto afirmar. Então é correto afirmar, letra A, o oxigênio será o ânion com carga negativa igual a 3 para cada átomo. Letra B, serão envolvidos 3 átomos de alumínio na ligação? Letra C, a fórmula mínima do óxido de alumínio contará com 4 átomos no total? Letra D, a configuração eletrônica do alumínio Al mais 3 será 1s2, 2s2, 2p6? Ou cada átomo de alumínio perderá 2 elétrons? E aí, meu caro aluno, o que você assinalaria como resposta correta? Vamos lá então, ó. A configuração do alumínio, Al mais 3. Se ele tem, o alumínio tem número atômico 13. O alumínio tem número atômico 13. Se ele perde 3 elétrons, quando ele fica positivo, então o íon dele vai ficar com 10 elétrons, que é o caso do S2, 2S2,
2p6. Tá certo? Para isso, vamos fazer aqui a distribuição eletrônica do átomo neutro? Vamos. O alumínio, número atômico 13. Então, você viu que ele terminou 3s2, 3p1. Ele tem 3 elétrons na última camada. Na segunda camada, o segundo nível, ele tem 8. Então, ele quer perder esses 3 elétrons. E aí, essa é a distribuição eletrônica do átomo neutro. No caso do íon, para que ele perder os elétrons, 3 elétrons, vai ficar apenas um S2, 2S2, 2P6, que agora ele vai ficar somente com 10 elétrons. O composto iônico que vai formar, do alumínio com oxigênio, o oxigênio, ele tem número atômico 8. Então, ele fica com 2 e 6. O alumínio tem 6 elétrons na última camada. Quando ele ganha 2 elétrons, ele fica com carga 2 menos. E aí, o 2, que é a carga do oxigênio, passa a ser a quantidade de átomos de alumínio que deve ter no composto, doando 3 elétrons. E o 3 é a quantidade de oxigênio ganhando os elétrons do alumínio. E assim sucessivamente, de forma que o composto formado passa a ser exatamente a L2O3, tá certo? Então, quando você tiver o seguinte, AXBY, é porque você tem a carga passa a ser o índice do elemento químico do que ganhou e o que perdeu do outro elemento químico e assim sucessivamente. Só que vocês possam ilustrar como se formam os compostos, tá bom? Vamos para outro aprender fazendo, que é muito importante para você aumentar os conhecimentos. Na questão de número 2, temos a seguinte. Os átomos de certo elemento metálico possuem cada um 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. A energia de ionização desse elemento está entre as mais baixas dos elementos da tabela periódica. Ao interagir com halogênio, esses átomos têm alterado o seu número de quê? Letra A. Os prótons transformando-se em cátions. Letra B. Elétrons transformando-se em ânions. Letra C. Nêutrons mantendo-se eletricamente neutros. Letra D. Prótons transformando-se em ânions. Letra E. Elétrons transformando-se em cátions. Então, lembrando que, com relação à energia de ionização, nós entendemos que está entre as mais baixas desse. E quando eles interagem com halogênio, quem são os halogênios? Hein? São aqueles elementos da família 7A. E aí, os átomos têm alterado o quê? Qual é o número que tem alterado? Prótons, elétrons, nêutrons, enfim. Vamos ver? A letra E é a alternativa correta, que diz que os elétrons transformando-se em cátions. Vocês viram lá que no enunciado, átomo de elemento químico possui cada um 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons. Então, é essa característica que corresponde. A justificativa é a letra E, onde diz que os átomos com menor eletronegatividade perdem elétrons e, em razão disso, adquire uma carga positiva, tornando-se cátions. Vocês viram na tabela periódica que os que têm baixa eletronegatividade é porque têm alta eletropositividade. A tendência de perder elétrons se transformando em cátions. Em compensação, os ametais, eles têm alta eletronegatividade, tendência de ganhar elétrons para se transformar em ânions. E aí, tudo bem? Agora, vamos para um terceiro exemplo. Nesse terceiro exemplo, diz o seguinte.
Qual será a fórmula do composto que é formada entre os elementos químicos cálcio, que tem número atômico 20, e o cloro, que tem número atômico 17? E ainda, qual é o tipo de ligação envolvida? Letra A, será que o composto que vai formar é o CaCl? E a ligação é iônica? Letra B, será que é o CaCl e a ligação é covalente? Letra C, o composto será o CaCl2 e a ligação é iônica? Letra D, o composto será CaCl2 e a ligação é covalente? Ou a letra E, o composto é Ca2Cl e a ligação é iônica? E aí, meu caro aluno, agora, o que você atribuiria como resposta correta? Logicamente, seria o CaCl2. E a ligação será iônica porque o cálcio, quando você faz a distribuição, ele apresenta 2 elétrons na última camada e o cloro 7. Então, você vai ter 2 átomos de cloro, cada um ganhando um elétron, para receber os 2 elétrons do cálcio. Sendo assim, olha só, você terá o quê? Um átomo de cálcio, você vai ter um átomo de cálcio com 2 elétrons e você vai ter 2 átomos de cloro, cada um com, olha só, com 7 elétrons na última camada, olha só. Então, o que acontece? O cálcio doa um elétron para o cloro e doa um elétron para outro cloro. Sendo assim, o cálcio adquire carga 2+, e os 2 cloros, cada um, adquire uma carga negativa. Moral o composto formado aqui será CaCl2. Então, é como você tem aqui, ó, o Ca tem carga 2+. O Cl tem carga -1. O 1 vem para cá e o 2 vem para cá. E o composto formado é o cloreto de cálcio. Portanto, qual é o tipo de ligação que identifica esse composto? É uma ligação exatamente iônica. Por quê? Porque envolveu o íon cátion, que é o cálcio 2+, e envolveu o ânion, que é o cloro com o menos. Lembrando, o cloro é um ametal, ele está à direita da tabela periódica, ele tem eletronegatividade alta. E o cálcio está na família 2A, tem baixa eletronegatividade, ele tem alta eletropositividade. Lembrando sempre agora e refletindo, meu caro aluno, quando pensamos em ligação iônica, vejamos bem, geralmente ocorre, os metais têm 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, eles tendem a perder elétrons, se transformando em cátions com cargas positivas, mais prótons que elétrons. Para garantir a estabilidade, ele perde nesses elétrons, ele vai se ligar com os ametais, que tem o quê? 5, 6 ou 7 elétrons na camada. Se tem 5, precisa de 3, se tem 6, precisa de 2, tem 7, precisa de 1. E ao se ligar o metal com a metal, devido à formação dos íons cátion e ânion, eles vão formar um composto iônico. Consequentemente, a ligação que ocorreu entre esses átomos, na formação do composto, é caracterizada como uma ligação iônica. Meu caro aluno, a ligação iônica foi o tema principal dessa aula. E aí você vai ficar ligado nas outras aulas, porque outros tipos de ligações químicas serão conhecidas por vocês, tá bom? Então, boa sorte e até a próxima aula.